Olá, pessoal! Vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos, programa especial. Você vai gostar muito, você vai curtir bastante. E eu quero que você se inscreva no nosso canal. Eu olho lá na estatística, às vezes tem 70%, 80% de pessoas que nos assistem e não são inscritas no canal. Então vai lá, dá essa coletinha pra gente e aí acione também o sininho, compartilhe com seus amigos, mande mensagem pra gente. Tudo isso nos ajuda muito. E também, claro, nesta abertura, agradecer aos nossos queridos apoiadores. Sem eles seria impossível a gente fazer esse trabalho. CrossFox Elétrica, uma marca que você conhece, com todas as garantias de qualificações. Alibec Alimentos, alimentos de altíssima qualidade. Os produtos da Alibec você encontra nos principais mercados do Brasil. LuxColor, a tinta da pintura inteligente, uma tinta sensacional também para o seu carro. Produto LuxColor tem sempre garantia. Debreche Churrascaria é uma das empresas que mais cresce no Brasil hoje. Você vai toda hora encontrar uma Debreche aí no seu caminho. Entra, que vai ser muito legal. Vai valer muito a pena. Grupo Hall Center crescendo e se internacionalizando. Vale a pena conhecer a Hall Center. Entra lá, dá uma olhadinha. Ela te assessora em todo tipo de trabalho, rolamentos principalmente, cada vez mais. Grupo Hall Center vai crescendo, esteiras para mineração. Tem uma série de produtos do Grupo Hall Center que são legais. Baltec Brasil, a empresa que mais cria produtos no Brasil. Você já conhece faz tempo, para cuidar da sua casa, impermeabilização. É uma empresa espetacular, a nossa Baltec. Atlântica Máquinas, para você que quer começar um novo negócio, um negócio com blocos, com pavimentação, Atlântica Máquinas tem a solução para você. Premium Auto Shopping de São Bernardo do Campo, onde você vai, por certo, fazer negócio. Você vai vender seu carro, você vai trocar seu carro, você vai fazer um negócio que você quer, que você espera, e com tudo lá, né? Com seguro, com locais para você ter o seu lazer. É maravilhoso, conheça a Premium Auto Shopping. Ampla Saúde, garantia de saúde 100% para o seu time. Saúde, vê a cor laranja, a cor da saúde, Ampla Saúde para você. Banco BRM1, banco que cresce a cada dia com operações nos Estados Unidos, na Argentina, o banco que dá toda a garantia que você quer. Faça um teste, conheça o Banco BRM1. E Andorinha Hipercenter. O Andorinha é um mercado ali na Zona Norte que todo mundo ama, adora. É um espaço onde você se sente em casa, mas com um detalhe. Mais barato de São Paulo. Economia garantida de pelo menos 20% e só produto de qualidade. A carne é um show. Faça uma visita lá na Parada Pinto. Mesmo que você mora longe, vai lá, você vai ver como vale a pena. E eu quero também falar dos nossos apoiadores, a Faz Comunicação, que é responsável pela nossa comunicação visual, e a Casa Patrício, que é responsável por esse meu novo visual. Tá bom? Vamos então a mais uma entrevista inédita para você. Vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos, hoje recebendo uma autoridade médica, uma pessoa que eu tenho o maior respeito e que todos nós temos, por ele especificamente, pela entidade que ele representa, que é um dos maiores orgulhos da medicina brasileira. O Hospital o Complexo Albert Einstein, Faculdade de Medicina, etc. E a gente tem a honra de receber aqui o presidente da sociedade toda, né, do Albert Einstein, Sociedade Brasileira Israelita Hospital Albert Einstein. É isso, É você isso tem aí. Dr. Sidney Kreiner, que é o presidente e que é tão jovem, né, gente? Ela, poxa, Obrigado. já há bastante tempo, desde 2016. Dr. Sidney, eu sei que o seu horário é bem complicado, então fico muito feliz de ter aberto de você ter feito a gentileza de abrir um espaço na sua agenda para nos atender. Muito obrigado. Para mim, uma honra. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Você que representa bastante, para mim, como uma pessoa que adora esporte, ama esporte, e estou acostumado a te ver desde adolescente, comentando sobre futebol, comentando sobre vida. Eu acho muito bacana. Muito obrigado pelo convite. A sua inspiração na medicina vem da família, né? Seu pai? Vem da família. Meu pai é pediatra, um pediatra daqueles que ia na casa dos pacientes de fim de semana e
eu, muito jovem, 10, 11 anos, ele costumava chamar quem quer vir comigo atender um chamado em casa. E era um momento, como eu trabalhava muito, de estar perto do pai. Eu ia junto com muita frequência e Foi São gostava. Paulo Em isso? São Paulo. São Paulo, a gente sempre morou em Pinheiros, na região de São Paulo. E meus avós imigraram da Polônia, já se fixando na região de Pinheiros, né? E aí eu gostava de ver a quanto importante era uma palavra de tranquilidade, uma mãe desesperada com a criança doente, e fui criando gosto, mas não pela pediatria, né? Eu tinha um amigo dele que eu considerava era um ídolo profissional, que era um cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Maurício Shapiro, e eu que eu coloquei como modelo. Então eu posso dizer que eu entrei na faculdade de medicina para fazer cirurgia. A faculdade, eu brinquei que antigamente se falava faculdade de medicina e faculdade de cirurgia, era Uhum. diferente. Mas eu já entrei com o propósito de fazer cirurgia pela vontade de ter, assim, de ser este modelo que eu colocava, mas muito eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de atividade manual, de habilidade, de treino, então eu já tinha na cabeça algo assim, e durante a faculdade isso só se confirmou. Doutor Sidney, eu tenho alguns amigos da comunidade judaica e o senhor citou Polônia. Sim, O Dan Stuba, que ele contou a história aqui pra gente sim, da perseguição que os avós dele receberam, não podia nem ficar sentado na sala de aula, era uma coisa terrível. sim. E aí eles vieram para o Brasil e tem o nosso Dan Stuba, que é um orgulho pra gente, como o senhor também, tanta gente da comunidade. Os seus avós também tiveram o mesmo problema? O mesmo problema. Meus avós, eles vieram de uma aldeia praticamente naquela época, em 1933. E mesmo sendo antes da guerra, antes da Segunda Guerra, onde morreu muita gente, aliás, uma quantidade enorme de parentes que eles contavam, mas eles não tinham boas condições de vida por causa de perseguição, até fome passavam. Então meu avô buscou uma vida melhor, veio sozinho para o Brasil e depois de um ano, quando ele já tinha da onde ter o seu sustento, aonde morar, que ele mandou buscar ou ouvir minha avó, né, que é a esposa dele, e o sogro dele. E naquela época, quem migrava da Europa para o Brasil ou para a Argentina ou para os Estados Unidos vinha com um navio que ia para a América. Não se sabia muito para onde ia. E o fato é que pessoas como minha esposa, por exemplo, cuja avó também veio da Polônia, irmãos dela foram parar nos Estados Unidos. Então, Separava as famílias. separava às vezes teve momentos da nossa história, infelizmente, que a época de Getúlio Vargas as fronteiras foram fechadas, às vezes foi durante a guerra. Então, naquela época não se sabia muito bem aonde iria portar. O fato é que eles chegavam em Santos e meu avô já tinha alguns conhecidos que eram da região de Pinheiros e lá ele se instalou, rachavam um terreno para criar cavalos porque vendiam roupa de carroça, de porta em porta, sabe? As primeiras profissões desse tipo de migração e provavelmente a família do Dan é a mesma coisa, né? Como é que entra a medicina nessa história? Eu acho que sempre fez parte de famílias da comunidade judaica por mais que houvesse dificuldade de um novo país, um novo mundo e você é obrigado a se sustentar, de você investir na educação. Educação, não é à toa que a comunidade judaica, a população judaica é tido como o povo do livro, né? E naquela época, nós temos até hoje no humor judaico algumas piadas assim, né? Ser médico, ser advogado, alguma coisa de muita honra. Então eu entendo que naquela época os meus avós se esforçaram demais para dar melhor educação para os filhos. Meu pai estudou no Colégio Bandeirantes e aonde ele optou por medicina, assim como colegas optavam por fazer engenharia ou direito. Hoje em dia você tem muito mais profissões do que as opções do passado, né? E, e eu posso dizer assim, na visão dos nossos avós, né, ter um filho ou algum parente médico era uma questão de muita honra, é uma questão de muito orgulho ser
formar alguém que iria trabalhar a sua vida toda ajudando pessoas ou tratando, na época que a medicina era um pouco mais romântica, vamos assim dizer, né? E então, para ele, meu pai, a ambição dele de ser médico, passou por um vestibular que ele, apesar de ser um ótimo aluno do Bandeirantes, era uma escola muito mais focada em exatas. Depois ele fez mais um ano de cursinho e entrou. Isso influenciou para mim, no meu ano de vestibular, e a gente falava agora há pouco, né? Porque eu acho que a mim foi passada uma pressão muito grande para tentar da primeira vez, né? E eu acabei me preparando durante todo o ano do terceiro ano do ensino médio, junto com um cursinho à tarde, o ano inteiro, simultaneamente, e sempre com aquela sombra em casa de não entrar no primeiro vestibular, né? E eu sempre fui muito regrado, então eu não deixava a tarefa do dia por fazer no dia seguinte, e estabeleci um programa no ano todo de que eu ia estudar até sábado no fim da tarde, domingo, sábado à noite e domingo livre, para me recuperar para segunda-feira. E deu certo. Aí eu entrei na Universidade de São Paulo também, e aí pude fazer a minha formação, minha carreira. O objetivo era entrar. Agora, entrar em primeiro lugar, como é que foi essa reação Olha, quando aconteceu? Eu sabia que eu estava bem posicionado pelos simulados do cursinho, Uhum. mas para mim foi uma surpresa muito grande também. Naquela época tinha uma concorrência enorme de uma população oriental que se preparava muito bem, né? Verdade. E eu ia às vezes para simulado, eu estudava num cursinho que era em Higienópolis, que era o Ângulo, na Rua Sergipe. Mas a grande matriz deles era na Liberdade. E alguns simulados, eu fazia questão de fazer lá na Liberdade para ter alguma comparação como estavam se preparando as Caramba, pessoas. estratégia. A gente tentava pelo menos para ter um autodiagnóstico, né? E eu sabia que eu estava bem. A surpresa da colocação, para mim, foi uma surpresa muito grande também. E não foi por pouco empenho, foi bastante empenho. Mas isso para mim foi uma cerejinha do bolo lá que, na verdade, eu acho que talvez isso tenha contribuído para mostrar que quando você precisa, tem um objetivo muito que você quer, não vai vir de graça. E gramando você consegue. Ralando, estudando, abrindo mão de uma série de coisas. E na vida você abre mão de muita coisa para conquistar outras, não Claro. dá para ter tudo. E eu acho que assim foi minha carreira inteira, porque também na medicina você não consegue um lugar para o teu objetivo se não for no começo a gente fala que quanto mais pacientes a gente atende, melhor médico a gente fica. Então você precisa ter onde atender. Então dei muito plantão na vida, atendi muito em hospitais mais públicos, nunca deixei a minha carreira de lado para me dedicar a alguma coisa que não fosse um objetivo para mim. Casei muito cedo, tinha essa necessidade toda. Então, isso é um ensinamento, né? E eu acho que isso contribui para dar para nós para mostrar para nós mesmos que a resiliência, um tombinho que você toma aqui, você levanta e vai, né? E a gente assume desafios, né? Então hoje eu divido meu tempo como cirurgião do aparelho digestivo, por qual eu sou formado, fiz o mestrado na USP, no HC, e aí tive a oportunidade de realizar meu sonho, que era trabalhar no Hospital Albert Einstein, que era o hospital da minha comunidade, o hospital que já despontava como um dos melhores do mundo. Mas eu não tinha ambição de participar de diretoria, eu queria ser um bom médico lá. E as coisas foram aparecendo. E para isso, a gente fala até no judaísmo que se a oportunidade vem e você está preparado, você agarra. E aí eu fui criando um verdadeiro gosto também por gestão. Mas não é não cai no colo, né, Flávio? A gente, na hora que você vai assumir algo dessa importância, eu estava tremendo se eu ia poder realizar as duas coisas, né? Então, acho que durante a vida, a gente olha para trás, talvez esse feito do vestibular ele tenha mostrado e influenciado todo o meu comportamento durante a vida.
É claro que a sua missão de qualquer grande médico, nós estamos falando de um dos maiores hospitais do mundo, e depois nós vamos falar do Albert Einstein, mais especificamente, era trabalhar no Einstein. Mas de ter uma ambição e chegar até lá não é uma coisa muito simples. Como é que o Einstein, o Hospital Albert Einstein, entra efetivamente na sua vida? Uma das atividades nossas, quando cirurgião jovem, é participar de equipe de cirurgia para você ter um relacionamento e como ganha-pão, né? O Brasil é um país que na saúde suplementar, a remuneração de uma cirurgia, ela contempla o anestesista, mas também a equipe. No Brasil tem uma regra que nenhum cirurgião pode atuar sozinho, diferente dos Estados Unidos, onde você tem o assistente médico, physician assistant, que não é médico. No Brasil, qualquer cirurgia tem que ter 2 cirurgiões. Então, fazer parte de equipes de cirurgia era um ganha-pão, e fazer parte de equipes que atuavam no Einstein precisava de algum convite, alguém apresentar e tal. E no final do meu primeiro ano de residência, através de um amigo em comum, veio o convite para ajudar um determinado cirurgião quando ele estava começando sua carreira e precisava de alguém, uma equipe, né? E eu fui. E aí a gente agarra com unhas e dentes a oportunidade, não tem tempo ruim. A gente, quando residente, não tem muito tempo para isso, né? Eu já era casado, então eu tinha os 2 motivos prementes. E cirurgia de noite, de urgência, tá a postos para participar. Aí a gente está dentro da organização e para mim, naquela época, me faltava um vínculo maior para que eu pudesse abrir mão de empregos que eu tinha em outros hospitais de O médico plantão. tem que fazer várias coisas. Várias coisas naquela época, onde oferecia. Teve um dia que eu uso esse dia como exemplo na minha vida nessa época, que eu passei em 7 hospitais no mesmo dia. Meu Deus! Fora o consultório. Era alta aqui, cirurgia lá, visita aqui. E então, assim, você não perdia, eu nunca perdi oportunidade. Primeiro eu vou. Depois, se não for o que a gente quer, depois de um tempo você troca. Mas eu queria, naquela época, ter um vínculo ainda maior com o Einstein, já que eu dava plantão em pronto-socorro de outros hospitais. E em 98 veio o convite para fazer parte de um concurso para o pronto atendimento para uma vaga. Um monte de candidatos, eu fiquei em segundo. Em segundo, e não entrei. Mas aí a abertura de uma unidade externa do Einstein em Alphaville, aproveitaram o concurso anterior e eu fui para esse equipe. Pegou o segundo. Aí eu abri mão dos outros empregos e aí a dedicação ao Einstein, principalmente em comitês voluntários, a gente tem a diretoria clínica do Einstein tem muitas comissões voluntárias que médicos fazem parte de prontuário, de novos procedimentos, de complicações para analisar motivos, e eu abraçava tudo. Depois dava um jeito, comissão de ética. Eu cheguei a fazer parte no início essa época, foi 2005, 2006, da comissão de centro histórico. Era uma comissão que estudava a história para exposições do hospital. E aí você vai conhecendo cada vez mais. Isso tudo voluntariamente. Voluntariamente. Arrumava tempo e com isso fui criando paixão também por qualidade, segurança hospitalar. E aí a sede de querer saber mais, a vontade faz a gente se dedicar e cada vez mais botar os nossos ovinhos na mesma cesta, entendendo que lá era onde eu queria trabalhar para o resto da vida. Mas começou como auxiliar de equipes que atuavam lá no Einstein, não só no Einstein, mas também no Einstein. E aí nós estamos falando de medicina e não de gestão, que é coisa muito diferente. Eu sempre falo, às vezes o erro que alguém comete, um jogador de futebol, ele abre uma loja de vender camisa de futebol. Sim, é muito diferente. Totalmente. Ser um gestor é muito diferente de ser um médico. Como é que isso entra, como é que abre essa possibilidade e por que foram ver um médico para ver se ele podia ser um gestor? Bom, primeiro porque o Einstein, desde que ele foi fundado, e esse ano, aliás agora, né, dia 4 de junho, nós comemoramos 70 anos da fundação da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, que foi fundada por um grupo de médicos
que viram na construção de um hospital uma forma de agradecer à sociedade brasileira pelo acolhimento que a comunidade judaica teve no momento da sua imigração, no pós-guerra, né? Então esse grupo de médicos visionários, eles tiveram a ideia em 1955 de construir um hospital e desde aquela época e até estatutariamente o Einstein ele é um hospital governado, gerido por médicos. Então em estatuto está que o presidente do hospital ele é eleito por um conselho deliberativo e ele deve ser médico. E se a gente olhar as grandes instituições de saúde do mundo, por mais que esse médico tenha abandonado a sua carreira como médico e assumido como CEO, as melhores organizações de saúde, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, também tem um CEO que é médico. E para mim é um privilégio tudo isso dos dois lados, porque como médico, o fato de eu estar na gestão me ajuda na minha prática no dia a dia no consultório. E o fato de ser médico, e eu começo o dia muito cedo, me faz, quando eu chego na presidência, 8h30 da manhã, eu já vivi o hospital, no centro cirúrgico, na UTI, já falei com o paciente, já tomei um café com um funcionário. Então isso também é um instrumento de gestão. Entende os problemas, né? Entende. Vive os problemas. E a gente conversa com o médico, a gente tem uma máxima nesse meio que médico só escuta médico. Então não adianta um CEO, um administrador, um economista falar com o médico que até escuta, mas não é a mesma coisa. E ao mesmo tempo eu vivendo o hospital onde eu estou todo dia, eu tenho certeza absoluta que acaba sendo também uma forma de eu gerar exemplo, né? Então, nós vamos agora trabalhar muito com inovação. Se eu usar inovação, eu vou estar mostrando que é benéfico ser usado. Isso está acontecendo nesse momento com inteligência artificial. A gente está usando inteligência aumentada, o termo, e não artificial, porque a inteligência artificial aumenta a nossa inteligência, a nossa capacidade. Então, muitos médicos vão ter medo de ser substituído por inteligência artificial. Não, eu estou usando e estou mostrando o benefício. Mas a gestão feita por um médico, eu acho que é um dos grandes ativos que o Einstein tem e é estatutário. Eu sou o 5º presidente do hospital, portanto todos os presidentes ficaram bastante tempo, tiveram as condições de fazer as suas gestões, mas o fato de ser médico te faz compreender melhor aquilo que talvez seja melhor para o hospital, ao mesmo tempo que daquelas pessoas das quais a gente não pode prescindir, que é um bom corpo clínico, um corpo clínico que compartilha os valores da organização, que são engajados, tem muito do relacionamento nosso na governança, tanto que eu tenho 8 vice-presidentes e também a preferência por estatuto é que pelo menos metade seja médico. E médico, e todos nós somos voluntários. Quer dizer, eu como presidente do Einstein, eu sou um voluntário porque o Einstein é uma organização filantrópica. O presidente é voluntário. Então, as organizações filantrópicas não remuneram a governança, portanto eu tenho um diretor-geral, um CEO, que responde para mim. Perfeito. E que contrata os executivos de mercado. Mas a minha atuação é voluntária. Tanto que um dos maiores medos, eu era vice-presidente, em assumir como presidente era, será que eu vou ter tempo de continuar ganhando meu sustento no consultório? Porque lá eu não vou ganhar. Lá não, ao contrário, você vai ganhar. Eu falo que a nossa pinga de gestor é ver o Einstein fazendo diferença, impactando a saúde brasileira e até fora como um todo, levando tecnologia, buscando equidade. Esse é nosso dia a dia, ou sendo reconhecido como rankings têm nos reconhecido como um dos melhores hospitais do mundo. Então esse é o olerite, é o salário. Mas aonde eu tenho o meu sustento é com o meu consultório, com as cirurgias então esse receio no início fez com que meu dia fosse muito mais longo. E graças a Deus eu estou com 8 anos e meio praticamente de gestão e hoje a gente já consegue, ajudado por uma equipe boa também de cirurgiões que eu tenho e tenho muito orgulho dela, a gente consegue fazer as duas coisas também, e geralmente com bons times, né?
e principalmente compartilhando os valores do próprio Einstein, que é entregar vidas mais saudáveis através de uma gota de Einstein para cada vez um número maior de seres humanos, e é isso que norteia nossas ações. O primeiro lugar no vestibular da USP foi uma surpresa. E a presidência do Einstein, ou com o decorrer do tempo deu para perceber que alguma coisa se encaminhava assim? Porque eu estou colocando, desculpe até a comparação, mas ela pode estar. Mas é meio que uma reunião um conclave papal. Tem aquelas pessoas de altíssimo nível, Sim. Várias delas preparadas. Tá, mas alguém vai ser escolhido papa, como que é isso e tal? Será que eu vou ser esse papa? Boa comparação, né? Você imagina que isso tem um ambiente político também. Claro, lógico, normal. E dentro desse ambiente político, há necessidade também da vontade, né, de você exercer um cargo voluntário, nem todo mundo tem essa vontade, porque vai falar que você não se priva de descanso, de convívio com a família, Com se priva certeza, bastante. com certeza. Então, primeiro você precisa estar imbuído da vontade e família concordando, né? Então, tem a minha esposa, a Meire, que eu falei para ela, você topa ir junto comigo? Ela vai junto comigo. Ela é voluntária do time de voluntariado do hospital. Ah, topamos, tal. Quando eu entrei na diretoria, eu fiquei muito contente, eu sempre gostei de fazer parte. E aí, quando eu fui convidado pelo meu antecessor, Cláudio Lotenberg, a fazer parte como vice-presidente e coordenando prática assistencial no hospital, é um comitê de recomendação da qualidade, segurança e prática assistencial, é um dos mais nervosos, porque você define se nós vamos atuar dessa maneira, se nós vamos ter o robô, se nós vamos fazer hemodinâmica assim. Na hora que eu começo a coordenar como vice-presidente e vendo que eu teria alguém dos vice-presidentes teria que substituir, porque por estatuto não poderia ter outro mandato do presidente que me antecedeu. E eu, com uma ótima relação, querendo aprender cada vez mais, eu comecei a me preparar, fazer cursos de liderança no exterior, fui para Harvard fazer curso de liderança. Perfeito. Até curso de jurídico das empresas eu fiz naquela época, curso de finanças, para tentar entender e participar, mesmo que eu não era parte do comitê de finanças, eu não perdi uma reunião do nosso comitê como vice-presidente. E eu era o único, eu acho que desta forma sim, até que formou-se um comitê de sucessão. E esse comitê começou a trabalhar na sucessão e praticamente tinha pouca gente que demonstrava esse interesse, alguns demonstravam, mas eu acho que o empenho para isso não foi tão grande quanto o meu, obviamente muito próximo ao presidente da época, por amizade, alguém que eu considero um inspirador, quase um irmão, e que também foi me mostrando os caminhos, porque por ele era a opção dele também. Então, dizer que eu tinha ambição de ser gestor e sonhava, não. A coisa foi vindo como praticamente uma retribuição para tudo que eu tive no hospital, de fazer o máximo por ele também. Então não é que eu tenho ambição pelo salário, não é porque é voluntário, não tem. Desgaste tem, impacto. Cada vez que eu vou visitar um hospital fora, participar de um evento, eu estou deixando de fazer consultório. Claro. E se eu estou deixando de ver paciente, estou deixando de ganhar. Ou estou deixando minha equipe cuidar. Então, esse tempo que a gente dedica para a presidência é um tempo que você poderia estar fazendo outra coisa. Então, tem que ter vontade, tem que ter preparação, tem que ter, obviamente, um bom relacionamento com os médicos, e eu tive esse laboratório como vice-presidente. Então, não foi uma ambição, não foi um futuro desenhado, foi algo que eu agarrei mais como uma vontade de devolver aquilo que eu recebi e de representar principalmente a comunidade judaica, porque o Einstein ele é um ativo da comunidade judaica. Uhum. E aquilo que a comunidade judaica, quando foi fundado o Einstein, tinha o objetivo da retribuição à sociedade maior,
Eu também tenho esse desejo e essa essência de você entregar saúde a uma população como a nossa, onde 80% do nosso país depende exclusivamente do SUS. Se a gente puder contribuir de alguma forma para levar a medicina de excelência, aumentar acesso, nós estamos fazendo um bem muito grande. Eu tinha essa vontade, ainda tenho essa vontade, nós trabalhamos para isso, mas eu me sinto muito mais ocupando um espaço em benefício maior do que em benefício próprio mesmo. O, o senhor fez uma citação da comunidade judaica ser colocada como uma comunidade do livro. E em cima disso surge a faculdade, que hoje é a referência, ela é uma das principais, ou a principal faculdade de medicina do Brasil, e vários centros de estudos. Como é que começou esse projeto, já que a ideia inicial era um hospital? E aí ganha-se um grupo, né, que aí nós estamos perpetuando o hospital, passando esse ensino. Mas como é que isso aconteceu? Então, Flávio, nossos fundadores e liderados por um médico, o Dr. Manuel Tabacou Idal, no momento do lançamento da sociedade, eu recuperei esse discurso gravado em áudio. Ele fala que o hospital vai ser o melhor hospital do ponto de vista técnico, que vai ser pautado por justiça social, responsabilidade social da retribuição e geração de conhecimento. Ele já tinha um sonho, quiçá no futuro a gente tem até uma faculdade de medicina. Tanto que em 1989 criou-se a faculdade de enfermagem, com o objetivo de levar a enfermagem para o Brasil inteiro formado lá no Einstein. Mas o nosso Instituto de Ensino e Pesquisa, que tem hoje 27 anos, ele foi criado a partir de reunião de médicos para discutir artigo científico. Depois um simpósio. Depois trouxemos curso de pós-graduação lato sensu. Depois residência. Depois cursos formadores de técnicos de enfermagem. A faculdade de enfermagem. A pós-graduação estrito sensu. Cursos profissionalizantes. Então já tinha um instituto de ensino com uma faculdade de enfermagem, que fez 35 anos o ano passado, e a faculdade de medicina sempre foi um sonho que a gente precisaria se estruturar para isso. Então você imagina, eu digo, é um instituto de ensino que nasceu de trás para frente, porque ele começa lá em cima da pós-graduação dos médicos e começa a descer até a gente ter o sonho de fazer a faculdade de medicina. E esse sonho pôde ser concretizado porque tem, na época, vice-presidentes bastante engajados e com vontade, executivos para isso, uma necessidade de uma conversa política no próprio Ministério da Educação para ter essa autorização. E campos de estágio a gente já tinha 2 hospitais municipais que o Einstein gera em São Paulo, o próprio Einstein privado lá no Morumbi. E aí, no momento em que foi dado ok para ter a faculdade, ela foi aprovada, nós saímos atrás de um projeto pedagógico inovador, que formasse o médico capaz de liderar transformações no sistema de saúde. Isso foi que ano? Foi 2015. A faculdade, ela começou em 2016. Já sob sua gestão. Não, ainda primeira turma sob a gestão do Cláudio Lutemberg, depois o prédio da faculdade ficou pronto na minha gestão, que foi totalmente projetado no final da outra gestão. Mas a faculdade ela tem nos trazido bastante orgulho, desde a seleção para a gente, com uma segunda fase que leva em consideração soft skills, capacidade de trabalhar em equipe, perfis de liderança, aspectos éticos, são argumentos. Não a segunda fase da seleção não avalia nenhum conhecimento cognitivo. É muito mais a cultura, o posicionamento, porque a gente quer ter pessoas que sejam capazes de liderar time, de trabalhar em equipe, que é o que é a medicina hoje, né? E a faculdade foi criada, então, nessa toada de já ter a faculdade de enfermagem, e depois da medicina já andando, aí vieram
faculdade de fisioterapia, de odontologia, de administração em saúde, engenharia biomédica, nutrição, psicologia e falei de nutrição, são 8 graduações hoje, fora a medicina e enfermagem. São essas, mais a medicina e enfermagem, fazendo praticamente um centro universitário de ciências da Em saúde. breve uma universidade, por certo. Isso, é o que a gente almeja. Agora, doutor Sidney, eu fico imaginando, e eu tenho a felicidade, né, de poder usufruir do Albert Einstein. É um hospital com nível tão elevado que eu imagino que a faculdade ou os centros de ensino acabaram por ser uma necessidade para abastecer o próprio hospital, porque o nível dele era muito alto. Então eu imagino o tempo que, entre aspas, se perdia preparando o profissional que vinha de fora para atingir aquele nível que o hospital já tem. Então me parece que ali também já se abastece, e até o senhor disse, da cultura da sociedade, a cultura do hospital, né? Nós temos uma cultura de trabalho. Isso já é passado na faculdade. Eu creio que queimam-se boas etapas com isso, né? Aí você falou tudo, Flávio. Você, como boa percepção que você tem, é isso. Anteontem eu tive a oportunidade de estar presente na formatura da nossa 8ª turma de medicina e eu falava justamente isso. Eu acho que o grande ativo não é no nível profissional só, mas é principalmente na parte de valores, da essência Einstein, que é passada desde praticamente da seleção, né? Então a gente consegue aí, infelizmente a gente não tem vagas de residência de todas as áreas que possam acolher todas as escolhas dos nossos egressos, né? Mas eu falava no meu discurso anteontem, falei que a formatura vai levá-los para caminhos bem diversos e eu só torço para que todos os caminhos levem ao Einstein. Porque a gente é um profissional que nasce com a estrela Einstein no peito. Claro. E isso tem a ver com valores, com cultura, com a nossa essência. Nós temos 3 valores hoje que resumem que a excelência, não que paralisa porque você não entregou, mas a excelência que transforma, o nosso conhecimento que está lá para construir atendimento, acesso, e o cuidado humanizado, o cuidado que humaniza. São 3 valores pétreos que são passados e praticamente incorporados nos nossos alunos nas 8 graduações desde o começo. Esse profissional que a gente quer trabalhando conosco, porque eles saem moldados da cultura Einstein. E graças a Deus a gente tem tido a oportunidade de expandir tanto no setor privado quanto no setor público. Nós temos hoje 66 unidades ao todo, 34 no setor privado e 32 no setor público, incluindo 6 hospitais do setor público. Essa expansão exige mão de obra, mão de obra que leve a cultura para a Bahia, no hospital ortopédico, para Cuiabá, onde nós vamos iniciar a operação de um hospital de alta complexidade agora em outubro, para Goiás, onde nós temos 2 hospitais que atendem exclusivamente o Sistema Único de Saúde, e um hospital privado, que é o primeiro da parte privada fora do estado de São Paulo. Então essas expansões, elas estão aí também para fazer as pessoas galgarem degraus mais altos e ao mesmo tempo abrir caminho para outros ocuparem esses espaços. Hoje o Einstein é um dos maiores hospitais do mundo. Ele entra no ranking, salvo engano, 19º. 22º melhor hospital do mundo, o ranking da Newsweek. É uma coisa assim que, se a gente for imaginar, é uma coisa, né, é impensável se falarmos um país que ainda é um país muito pobre como o Brasil. Sim. É uma coisa impressionante. Isso chegou a surpreendê-los quando você atingiu esse grau de excelência? Olha, a primeira vez que o Hospital da América Latina entrou nesse ranking foi em 2020. Nós entramos como 38º melhor hospital. Fazer parte dos 50 melhores hospitais para nós foi uma surpresa e uma honra enorme, né? E a gente fala que nós somos movidos por uma obsessão de que nunca tá bom. É até meio judaico, você fala assim, não podia ter feito melhor. Então, quando a gente comemorou que estaria dentro, e aí não é só pela atividade hospitalar, porque esse ranking leva em consideração inovação, formação, capacidade de você adquirir com valor agregado novas tecnologias. Então, quando a gente começou a fazer parte, eu até brinquei,
já estava como na época eu era vice-presidente, não, eu já era presidente do hospital. Eu já falei, bom, ano que vem vamos diminuir o posto, entender como é que é o jogo, e no ano seguinte a gente estava em 34, no ano seguinte em 28, 22 agora. Então a gente vai levando a régua para cima, entendendo o que precisa, e não só nesse ranking, mas nas acreditações que a gente busca como um selo que comprova a capacidade, por exemplo, na enfermagem. Só o Einstein na América Latina tem um selo de reconhecimento de excelência de enfermagem chamado Magnet. Nós perseguimos isso por 11 anos, sem conseguir ter acreditação favorável, sem conseguir ser habilitado para fazer acreditação, porque são muitos critérios que se envolvem. Mas com isso a gente melhora toda a enfermagem do hospital se preparando para essas acreditações. Então, assim, a primeira foi uma surpresa. Depois as colocações no ranking foi praticamente um trabalho árduo, entendendo que a gente possa melhorar em cada parte que compõe o ranking. Para a gente terminar, a inteligência artificial, ou no Einstein, inteligência aumentada, vai mudar muito a medicina que a gente conhece, a medicina convencional já mudou, ela é um benefício, ela é um malefício, como é que o senhor entende isso? Ela é um benefício gigante, ela já mudou muitas práticas, de uma forma que talvez o usuário, né, o paciente, às vezes o médico não vê, mas hoje o Einstein tem todo dia rodando 126 algoritmos de inteligência artificial, quer seja na predição de número de leitos. Um paciente que chegue no pronto atendimento, a gente sabe em 20 minutos depois que ele foi atendido se ele vai ou não ficar internado, com uma inteligência com base histórica, valores dos sinais vitais que ele chega, exames que são pedidos. Hoje a gente tem a capacidade de 8 horas antes de predizer uma piora clínica de um paciente, já o transferindo, por exemplo, no local onde ele vai ser melhor tratado, um paciente que está numa semi-intensiva. E a gente tem dados do monitoramento, um Big Data que entra no algoritmo e fala, não, esse paciente, isso é imperceptível pelo cérebro do médico, pelo cérebro humano, por dados de exame físico, mas um sistema de inteligência consegue falar, daqui 8 horas ele vai piorar, talvez ele precise de um ventilador mecânico. Caramba! Então esse paciente já vai para o lugar onde tem um ventilador mecânico, porque a gente consegue assistir o melhor. Isso eu estou te dando um exemplo. Hoje, eu já tenho uma inteligência, por exemplo, no prontuário médico eletrônico, que se eu atendo um paciente que tem 20 anos de passagem no Einstein, e eu quero saber a evolução de uma cirurgia que ele fez nesse período, eu entro e pergunto para a nossa inteligência desenvolvida lá mesmo, me resuma as cirurgias que esse paciente teve. Vai sair um texto resumindo nesses 20 anos as cirurgias, o que foi feito. Eu não vou precisar olhar exame por exame. Então essa inteligência a gente chama de H-Story. E depois a evolução dela é que hoje, numa consulta, eu não estou digitando mais. O sistema está escutando a conversa minha com o paciente, filtrando o que não é informação médica. A gente conversa, fala sobre futebol e tal, isso não vai entrar. Mas ele vai filtrar e vai colocar no campo correto a informação de saúde. Aí eu posso me dedicar melhor à conversa com o paciente, sem interromper para a digitação. O paciente se sente melhor atendido, porque é uma conversa mais humana, o toque, o contato visual. E eu consigo otimizar uma consulta que eu demoraria para digitar, ela vai ser mais rápida e mais eficiente. Então, a inteligência, eu estou te dando alguns exemplos. A imagem. Hoje, o nosso setor de imagem, ele já sai um pré-laudo com inteligência. Nas unidades onde você não tem especialista, um raio-x de uma contusão no punho, ele vai falar, olha, é provável que tenha fratura. Aí você sabe que tem que encaminhar, o emergencista não vai assumir a responsabilidade. Mas um raio-x que a inteligência fala que é normal, ele pode atuar de uma forma diferente. Então, eu acho que a inteligência, lá no Einstein a gente chama de ampliada, porque ela dá para o médico
um conceito que um autor chamado Kurzweil, o sobrenome, um cara que estuda inteligência artificial desde a década de 70, ele fala que a inteligência ela dá uma córtex a mais. Então você consegue, com o nosso cérebro e uma córtex a mais, ampliar a inteligência. Eu acredito muito nisso. E ela já está acontecendo, diminuindo o tempo de exames, permitindo a gente tirar conclusões com dados que para o cérebro humano passariam desapercebidos. É absolutamente espetacular, é um orgulho para todos nós, eu que sou um paulistano, saber que existe um hospital como o Albert Einstein aqui em São Paulo e a maneira como esse hospital acolhe as pesquisas espetaculares. Um pouquinho a gente acaba tomando conhecimento. Quero parabenizá-lo, mas toda aquela comunidade maravilhosa que faz parte do Einstein, a gente chega lá, a gente é muito acolhido. Parabéns, Muito Dr. obrigado. Sidney, e que Deus abençoe muito que se amplique cada vez mais esse serviço para mais pessoas, que é aquilo que a gente sente e fala, poxa vida, muita gente merece isso, que todo mundo, cada vez mais, essa comunidade maravilhosa e todas que puderem participar, ajudem o brasileiro a ter uma saúde mais plena e o Einstein é uma referência muito grande para isso. É o nosso sonho. Muito obrigado pela oportunidade de a gente conversar aqui. Muito obrigado. Dr. Sidney, presidente da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein, que é um hospital que nos dá um orgulho muito grande, abriu a sua agenda para nos atender aqui. Muito obrigado a ele. O Flávio Prado Entre Amigos fica por aqui. Um abraço.